Oi pessoal, meu nome é Caroline Janiro, eu sou psicóloga, mãe, e eu tô aqui hoje para falar a respeito de um assunto, uma preocupação que eu notei muito mais depois que eu fui mãe, que eu me tornei mãe, e depois que eu comecei a compartilhar a respeito do meu dia a dia com o Lucas, meu filho, principalmente lá no Instagram. Eu recebo muitas vezes algumas mensagens de mamães preocupadas, né, com a fase de desenvolvimento do filho, às vezes comparando, né, o bebê com outro ou com o meu, né, com o Lucas, e me perguntando, nossa, mas o meu tem a mesma idade e não faz isso ainda, será que é normal? Será que tem algum problema? Será que ele tá muito avançado, tá muito aquém do desenvolvimento, né? E muitas vezes a gente como mãe se compara mesmo, né? E eu entendo que é uma preocupação mesmo, a gente sempre tá de olho, né, nas coisas que nosso filho tá aprendendo, em como ele tá se desenvolvendo, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente acaba tendo uma preocupação maior, né? Quando a gente vê que tem um bebê que tem determinada habilidade que o nosso ainda não tem, rola uma preocupação, né? Parece uma dúvida mesmo. E às vezes o oposto também acontece, né? Quando a gente vê que o nosso filho já faz muitas coisas que outro neném não faz ainda, né? A gente fica se perguntando, nossa, será que ele tá tão à frente assim? Será que eu tô estimulando demais ou de menos? Eu já recebi mensagem assim também. E é por isso que eu tô aqui. Eu queria dizer que a primeira coisa que a gente tem que saber a respeito desse assunto é que cada criança tem o seu tempo, a sua forma de se desenvolver, cada uma se desenvolve de acordo com a sua personalidade, com a estimulação que recebe. Então a gente não tem mesmo que entrar numa pilha de comparação, né, ou de disputa, que bebê fez primeiro, que bebê que fez depois, qual a habilidade que cada um fez primeiro. Não é isso, né? Não tem que ser assim, não é uma corrida, né? E se a gente entrar nessa pilha, a gente acaba atrapalhando até o desenvolvimento da criança, né? Porque a gente acaba sobrecarregando a criança de expectativas. E não é assim que tem que ser. Mas a segunda coisa importante que a gente tem que saber também é que existem parâmetros, existem fases de desenvolvimento infantil em que a gente pode se basear para saber se tá tudo bem, né? Para saber se o que minha criança está fazendo, se o que ela aprendeu está dentro realmente do esperado, se eu devo mesmo me preocupar, né? Se ela já deveria ter adquirido alguma habilidade que ela ainda não adquiriu, que ela ainda não está fazendo, se tem alguma coisa que eu poderia fazer para ajudar. E aí, se tiver uma preocupação mesmo depois da gente conhecer, pesquisar, saber melhor a respeito do que é esperado para cada uma dessas fases, se ainda tiver essa preocupação, é legal sim procurar ajuda, sabe? É legal sim conversar com um profissional, só para tirar da cabeça, só para saber se de repente não é uma estimulaçãozinha a mais que seria necessária para determinada habilidade. E aí, se for o caso e se for identificado algum problema, o quanto antes isso for identificado, melhor, mais fácil de ser corrigido, né? Então, eu acho que esse é o conceito principal que a gente tem que ter em mente como mães, né? Que sim, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, cada uma se desenvolve no seu ritmo, mas que existem parâmetros onde a gente pode se basear, onde a gente pode buscar conhecimento para saber se está tudo bem, para ficar despreocupada e mais do que isso, para ajudar a nossa criança a aproveitar o máximo que ela puder dentro de cada janela de desenvolvimento, para que ela possa aproveitar bem as fases em que ela está vivendo, né? Que ela possa desenvolver todas as habilidades que forem possíveis dentro daquela janela, dentro daquele período em que ela se encontra. Existem muitos livros e muitas referências onde você pode pesquisar e conhecer mais a respeito dessas fases de desenvolvimento. E eu vou deixar duas dicas aqui que eu utilizo bastante, não só para desenvolver essas brincadeiras que eu faço com o Lucas, para estimular, né, cada fase do desenvolvimento, mas para conhecer mais mesmo a respeito da infância, né, do que esperar de cada fase. A primeira referência é o livro Desenvolvimento Humano. Eu vou deixar certinho aqui na descrição as informações com a versão mais atualizada, mas eu gosto bastante desse livro porque ele não fala a respeito só do desenvolvimento na infância. Ele fala lá desde a concepção, vai passando por toda a gestação, fala da infância, adolescência, fase adulta, até a terceira idade. E aí, em cada fase do desenvolvimento,
ele vai explicando não só o que esperar do desenvolvimento motor, do desenvolvimento físico, né, as habilidades físicas mesmo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, mas também das habilidades cognitivas. Quando eu falo de cognitivo, né, cognição, eu tô falando de pensamento, raciocínio, né, toda essa parte, a parte emocional também, a parte social. Então é um livro bem completo que engloba muita coisa e é uma referência legal pra gente ter, né, pra gente pesquisar e pra gente consultar também. Quando a gente tiver dúvida do que esperar, será que meu filho tá fazendo aquilo que é esperado para a idade dele? Será que ele tá à frente? Será que ele tá um pouquinho atrás? Será que tá tudo certo? Então é um livro bacana mesmo pra gente ter em casa, né? E você encontra versões online também em alguns lugares para comprar. E eu acho que é uma referência bem completa. A segunda referência que eu vou deixar para vocês também aqui embaixo é uma tabela que foi baseada em um conceito trazido por Maria Montessori, e eu gosto bastante do método Montessori quando a gente fala de educação, né, de desenvolvimento infantil, e eu pretendo falar mais disso por aqui também. E essa tabela foi feita com base num conceito muito legal trazido por ela, que é a respeito dos períodos sensíveis de desenvolvimento. Explicando rapidamente, o que seria isso? São períodos em que a criança estaria mais apta ou mais propensa a desenvolver determinadas habilidades ao longo de toda a infância. De acordo com cada uma dessas fases de desenvolvimento, desses períodos sensíveis, que é o nome trazido por Montessori, a gente sabe exatamente o que fica mais fácil estimular e o que não estimular em cada período. Segundo ela, a criança está mais propensa e mais interessada em atividades que sejam mais de acordo com a fase em que ela se encontra. Então é legal a gente ter um norte, um parâmetro, para saber exatamente o que estimular e o que não estimular, o que não esperar tanto em cada momento. Tem fases de desenvolvimento, segundo Montessori, que a criança está mais atenta e mais propensa a desenvolver o movimento, o equilíbrio, como rolar, rastejar, engatinhar, se colocar de pé, andar. Já tem fases de desenvolvimento, né, períodos sensíveis, em que ela está mais propensa a desenvolver a linguagem. Não que ela não desenvolva outras habilidades em paralelo, mas tem períodos em que ela está mais sensível, ou seja, mais propensa a absorver melhor os estímulos daquela habilidade. Então é muito bacana que a gente tenha parâmetros, né, para se guiar quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Essas duas referências se complementam bastante, eu gosto muito de utilizar as duas para ter parâmetros complementares mesmo, né? Para saber por onde me guiar, quando eu quero saber em que fase o Lucas se encontra, o que é melhor estimular em cada momento. E eu acho que vai ser bacana e vai ajudar bastante vocês também, para quem se interessar. Vai estar aqui embaixo as informações. E é muito importante lembrar também que nem toda brincadeira precisa ser guiada. A gente não precisa ficar o tempo todo preocupado e atento ao desenvolvimento, né? Se a criança tá dentro daquela fase, se ela tá correspondendo ao que é esperado. A gente não precisa ficar ligado nisso o tempo todo, porque gera uma preocupação que acaba passando para a criança, né? As brincadeiras acabam não sendo naturais. E porque assim, é muito legal que a gente tenha em mente que nem sempre que a gente vai propor uma atividade, uma brincadeira para a criança, ela logo de cara, num primeiro momento, vai se interessar da forma como a gente espera que ela se interesse. Ela vai provavelmente agir conforme o tempo dela, conforme o interesse próprio dela, a individualidade, a personalidade, porque isso também tem muito a ver com o desenvolvimento, né? Então, quando a gente vai com muita expectativa a respeito de algo, a respeito de uma nova habilidade, a respeito de qualquer coisa, né? Quando a gente coloca muita energia pesada em cima da criança, ela com certeza não vai responder positivamente àquilo. Então tem que ser algo natural, tem que ser algo leve. Como eu disse, é importante que a gente saiba sim a respeito de desenvolvimento infantil, a respeito das fases e o que esperar para cada fase, como ajudar essa criança, como guiar, mas é importante que a gente se lembre também que nós somos apenas isso, guias, que quem faz o desenvolvimento, quem se interessa, quem é protagonista é a criança. E a gente tem que respeitar o tempo dela, o interesse dela, as motivações dela, as preferências dela, né? E também a formação da personalidade, que é muito importante. Então, assim,
O conhecimento é super importante, é essencial que a gente tenha, que a gente saiba, né, a melhor forma de orientar e de desenvolver a nossa criança da melhor forma possível, mas quanto menos pressão, menos neura, né, menos expectativas pesadas a gente tiver, melhor isso tudo vai fluir. E é assim que tem que ser. Eu quero fazer mais vídeos a respeito disso, eu quero trazer as brincadeiras que eu tenho feito com o Lucas também, eu vou compartilhando por aqui também, eu tenho divulgado bastante no meu Instagram e eu tenho tido um retorno muito legal das meninas, das mamães, e eu quero continuar tendo essa interação por aqui também. Então podem me enviar se vocês tiverem dúvidas, dicas de brincadeiras, de atividades, comentários. Vamos criar uma rede aí de relacionamento, uma rede de bate-papo, de conversa a respeito do desenvolvimento infantil, dessa formação de vínculo com a criança que é tão importante, né? Com os nossos filhos, com as crianças com quem a gente convive. E é muito legal que a gente fale mais sobre isso, né? Se ajude mais e olhe mais para a criança como esse ser em desenvolvimento, como essa pessoa que precisa do nosso olhar atento, do nosso ouvido, do nosso cuidado e da nossa participação ativa para ser uma pessoa melhor no mundo, para ser genuinamente feliz, para ajudar a causar um impacto mais positivo no mundo futuramente, né? Então é isso aí. Um beijo e até o próximo!